Galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta para quem já é cristão católico, cristão evangélico ou para você que não é cristão, não frequenta a igreja. É para todos, porque Deus é para todos, né? Então nós buscamos sempre trazer conteúdos aqui que mostrem o quanto Deus nos ajuda a sermos pessoas melhores e o quanto a vida aqui nessa terra com Ele é muito melhor e é essencial, porque tá cada dia mais difícil viver, né? Então, se é mais pauleira também viver nesta vida com Deus, imagina sem Deus. O negócio fica muito pior. Então, é isso que a gente tenta, né, e luta para trazer aqui nos conteúdos deste canal. O vídeo de hoje é sobre uma polêmica, porque se não tem polêmica, vocês não clicam no vídeo, né? Então, a polêmica de hoje é: Papa Francisco diz que quer rever o celibato sacerdotal. Será que isso é verdade? Será que é mentira? O que foi que aconteceu? Tá, já passou? Já passou, mas a gente vai também falar sobre essa questão aí. Mas antes da gente ir direto pro assunto, eu vou pedir para você dar o seu joinha. O joinha é muito importante para nós, então contribua com o seu joinha, né? A gente não pede dinheiro, não pede mais nada, senão o seu joinha, gente, que ele ajuda muito. Então, levanta a mãozinha, esse dedinho aqui, ó, e clica na mão que está assim. Não clicou ainda, então clica, por favor, porque vocês assistem meus vídeos e não clicam no joinha, e isso não ajuda a gente. Então, se você quer ajudar o canal, dá aquele joinha aqui. Obrigada. Você já é inscrito no canal? Muito obrigada, né? Lembre-se que você é sempre bem-vindo aqui para compartilhar suas experiências que nos ajudam muito, mas não esquece de ativar o seu sininho para você saber quando que nós postamos vídeos aqui, porque senão você não vai ser notificado, né? Você é novo, seja bem-vindo também, né, a este canal. Espero que você goste do conteúdo, mas já adianto, clica aqui no botão inscrever-se para que você possa acompanhar este e outros conteúdos que ainda estão sendo preparados. Enquanto eu gravo aqui, já tem conteúdo sendo preparado, editado, roteiro, enfim, para trazer para vocês, tá? Lembrando, como é uma polêmica, né? Bom lembrar. Você pode comentar? Você pode comentar. Nós vamos excluir? Nós não vamos excluir. Nós vamos xingar? Não, não vamos xingar. Mas a gente pede para que você faça com amor, misericórdia, respeito com quem não concorda com você, né? Então, muito cuidado com o seu comentário para que não ofenda nem a igreja, nem a Deus e nem ao seu irmão, principalmente a pessoa que está aqui, né, nesta tela, porque é difícil gravar os vídeos, gente. É um conteúdo muito extenso. Então, fique à vontade para comentar sempre quando você quiser e compartilhar sua experiência, que ela é muito importante para nós. Bora para o assunto. Vamos lá. Bom, saiu aí na mídia, né, várias manchetes falando do Papa Francisco há uns 3 dias atrás, mais ou menos 5 dias atrás. Vamos lá. Papa Francisco diz que celibato dos padres é uma medida temporária. Papa Francisco diz que o celibato sacerdotal pode ser revisto. Papa Francisco sugere que reverá voto de celibato da Igreja Católica para os padres. Papa Francisco diz que celibato para os padres é temporário. E assim, as manchetes foi muito uma parecida com a outra, né? Para variar. Teve canal falando que o Papa Francisco vai rever, e aí até trouxe à tona aí todos os temas do Sínodo da Amazônia, que causou bastante confusão também. Mas vamos, antes da gente dar a opinião e falar o que de fato é, uma coisa que eu sempre faço, eu deixo a dica aqui. Quando você vê alguém falando sobre alguma notícia, algum fato ou alguma pessoa, vai atrás da fonte. Falaram que teve uma entrevista oficial em que o Papa Francisco fez isso? Vá atrás. Ah, Ju, é inglês, é espanhol, não tem problema. Você pega o Google aqui, ó, coloca assim e ele já vai traduzir. Então, o que eu fiz? Fui atrás do vídeo, né, do Papa Francisco, para a gente saber se realmente ele vai revisar ou não, né? Então, vamos assistir juntos? Bora lá. En el caso de que el celibato no fuese obligatorio, no que desaparezca el celibato, que no fuese obligatorio, ¿usted imagina que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría colaborar para que más gente se sume al ser sacerdocio? No creo. De hecho, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados, todo el rito oriental es casado, todo.
todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo, viene y va. Entonces no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, ¿no? Pero es provisoria en este sentido, que no es eterna, como la ordenación sacerdotal es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro problema, pero para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina. Podría revisarse. Sí, sí. Una cosa que se... De hecho, todos los de la Iglesia Oriental están casados, los que quieren, ¿no? Ahí hace una opción. Ante la ordenación, la opción por casarse ou por ser célibe. Bom, então vamos lá. Papa Francisco, ele disse que vai rever? Não, ele não disse que vai rever. O que o rapaz ainda falou aqui, né, que o cara não deixa nem o Papa terminar, né? O que o cara fala? Por outras palavras, poderia ser revisto? Sim, poderia ser revisto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma coisa também, né, que o povo gosta de cutucar. Celibato sacerdotal, celibato para os padres não é dogma de fé. Eu vou preparar um vídeo aqui certinho, tá bom? Porque a gente tem que falar as coisas com muita seriedade sobre os dogmas da fé, tá? Dogma da fé é aquilo que não muda, que papa nenhum muda, tá? Porque é uma verdade de fé, é uma verdade de Deus, não muda. Tanto que o Papa falou aqui que é uma disciplina. Uma disciplina é a questão de que entende-se que é melhor viver dessa maneira para viver a questão da igreja, viver os dogmas. Ela não é imutável, ela pode mudar, né, de acordo com a necessidade do tempo. Bom, até o Papa Francisco, aqui dentro dessa entrevista, né, ele mencionou que a Igreja Católica, no modo, né, oriental, tem padres casados. Inclusive, pasmem, Bento XVI também liberou, né, a ordenação de ex-padres anglicanos, então eles tiveram a ordenação sacerdotal e são casados. Também há algumas exceções no rito latino, que é o rito que nós vivemos aqui, né, para padres que são casados. Foi até um tema muito debatido no sínodo, que levaram para o Papa Francisco, e ele disse que ele não ia rever isso agora, que ele não vai rever isso agora, porque ele não acha importante. Inclusive, lá no sínodo, eles disseram que seria bom que ordenasse padres casados, né, por conta de algumas regiões que não tem padres lá, ou que muitos padres não querem se deslocar. Né, e alguns pesquisadores, historiadores, influencers, também catequistas, dizem de que é muito mais fácil você motivar um padre a ser missionário do que você envolver toda uma família. Vamos entender o celibato? O celibato sacerdotal, por que o padre não pode casar no rito latino? Porque, gente, de verdade, se você viver dentro de uma comunidade, de uma paróquia, você vai ver o quanto que o padre tem de trabalho administrativo, trabalho de gestão de pessoas, trabalho de gestão espiritual, né? Às vezes um cano que quebra, ele tem que ir atrás, às vezes a documentação de uma paróquia que ele tem que ir atrás, tem a missa, tem a confissão, tem padre, os bons padres visitam muitos enfermos, vão em vários velórios para dar todos os sacramentos, batismo, casamento. Gente, assim, a vida do padre não é fácil. Se você pesquisar, conversar com o padre, não é fácil. Ainda quando eles vão se divertir, por exemplo, vão no cinema ou vão num restaurante, o povo começa a meter o pau, mas muitas vezes aquele é o tempo que ele tem para ele poder respirar de todas as obrigações administrativas, também espiritual. Ele tem os horários de oração dele. Então, concorda que é um casamento com a igreja. Agora, imagina um padre tendo uma família. Ju, mas no rito oriental, eles têm. Gente, lá é uma realidade, aqui é outra, tá? É o que o Papa Francisco falou. Pode ser revisto? Pode ser revisto. Quer dizer que ele vai rever? Não. Ele não falou que ele vai rever. Pode ser que nem seja ele que vai rever, né? Inclusive, teve até uma notícia aqui muito legal que eu vi. Olha só a manchete.
Mídia deu a entender que o Papa quer abolir o celibato, mas não foi isso que ele disse, né? Ele afirmou que não pretende mudar a prática da igreja nenhuma sobre celibato, mesmo que não seja um dogma da fé, né? Que seja uma disciplina, como ele falou, né? Tanto que na entrevista também o Papa, logo depois ele fala, né? Que veremos que chegará um tempo em que um Papa talvez revisite o assunto, né? Mas hoje é assim, e amanhã pode não ser mais, e ele não vai tratar desse assunto, né? E aí, eu peguei aqui um trecho que em fevereiro de 2022, num simpósio sobre sacerdócio, o Papa Francisco falou a seguinte afirmação, abre aspas, o celibato é um dom que a Igreja Latina preserva, mas é um dom que, para ser vivido como santificação, requer relacionamentos saudáveis, relacionamentos de verdadeira estima, que têm suas raízes em Cristo. Sem amigos e sem oração, o celibato pode tornar-se um fardo insuportável e um contratestemunho da própria beleza do sacerdócio. Então, o Papa Francisco, ele também admira o celibato, gente, ele também é celibatário, né? Só que existem algumas exceções. Por exemplo, tem mesmo algumas regiões, não só no Brasil, mas no mundo, que não tem padres lá. Então, pode ser que em algumas exceções libere para quem é casado. O que eu vi muitas pessoas tendo a confusão é entender assim, nossa, mas tem padre, então quer dizer que se o Papa agora vai abolir o celibato, os homens que já são padres podem casar? Não, gente, não é isso. Se for rever a questão do celibato, não é para os padres já ordenados, é para essas questões específicas, tá? Ou que nem no caso da Igreja Oriental, tem a opção ou de ser celibatário ou de ser casado, né? Mas nessa questão, não é tipo, liberou, tira o celibato, vamos lá, padre, você vai casar, tipo, o padre da minha paróquia vai casar, né? Não, não é assim. É nessa questão. Por exemplo, hoje na igreja já tem um sacramento que é o diaconato, ou seja, homens que são casados e que se tornam diáconos. Eles podem celebrar, eles podem fazer alguns ritos de sacramento por conta desta liberação de ordem para eles, né? Mas, por exemplo, a consagração eles não podem fazer, algumas outras questões eles não fazem, né? Porque aí é específico do padre, né? Só o sacerdote, ele tem plenos poderes nessa questão de liturgia, de sacramentos, né? Inclusive, quem é ministro da Eucaristia também pode celebrar a palavra, né? Além de distribuir a Eucaristia, também celebra a palavra. Na minha paróquia, nós temos homens e mulheres que celebram a palavra. Quando o padre ou está de férias ou está numa viagem, não tem seminarista, não tem padre, o ministro é convidado. Essa também é a função do ministro. Assim como é a função do ministro ir levar a Eucaristia para um enfermo e ali também faz a meditação da palavra. Entende que a igreja não fica só nisso que as pessoas acham, né? Já tem outras funções também. A gente precisa ficar desesperado. Ai, gente, libera o casamento aí pro padre porque o padre tá carente. Não, não é assim, né? O celibato é importante e tem muitos porquês de ter. Então, só voltando nessa polêmica, o Papa não vai rever agora, gente. Ele tem coisas mais importantes para pensar e mais graves dentro da igreja para se preocupar do que tirar ou rever o celibato dos padres, né? Então, o que eu sempre falo, e eu falei no começo do vídeo, sempre que você for ver alguma manchete de qualquer notícia, seja canal de notícia secular que a gente diz é quando não pertence à igreja, né? Ou seja um meio católico, né, apostólico, romano, tome cuidado com as manchetes, né? Porque as próprias manchetes já estavam dando a interpretação delas, o querer delas, né? Então tome cuidado, veja a manchete, veja o que eles falam, mas aí você pega a fonte, tá falando do documento, eu vou pegar o documento e vou ler. Tá falando da entrevista do Papa, vou pegar a entrevista inteira e falar. Inclusive, nessa entrevista aí, falou de nulidade, falou de divórcio, e o povo nem focou nisso. E olha que são temas polêmicos também. Focaram no celibato. Por quê? O celibato foi falado no Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, gerou muita polêmica. Então, vamos no celibato, né? Então, tem que tomar cuidado com qualquer tipo de notícias e também até de youtubers católicos que, às vezes, por não gostarem do Papa Francisco, enfatizam muito
né, como se fosse um erro, mas de forma alguma ele falou que vai abolir o celibato, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você já ouviu falar sobre telefone sem fio? Que um fala uma coisa, chega lá do outro lado, virou um monstro. É a mesma coisa, só que agora toma uma proporção maior porque a gente está na internet. Então tome muito cuidado com as informações que você passa, né? Tente sempre passar o mais puro possível e também com as informações que você ouve. Combinado? E aí, você já tinha visto essa polêmica aí? O que você achou dessa polêmica? Você viu alguém falando mal do Papa por conta disso? Viu alguma outra questão? Compartilha sua experiência aqui, sua opinião, sempre de forma amorosa, respeitosa e misericordiosa, como todos nós que estamos aqui. Combinado? Não esqueça o seu joinha, por favor. Deixa o seu joinha de sair. Não fecha, deixa o seu joinha. Obrigada! E você que não é inscrito, se inscreve no canal para ver vídeos como esse ou outros vídeos que estão sendo produzidos. E não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!